Olá, bom dia. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês, falando sobre esse tema, desafios da geração de oportunidades em Salvador. Na verdade, na minha opinião, o desenvolvimento, seja de cidades, estados, seja de um continente, ele está linkado à possibilidade da existência de oportunidades. Ou seja, eu creio que qualquer estrutura social que ofereça menos oportunidade, estatisticamente é um desenvolvimento que vai gerar menos crescimento, menos possibilidades de desenvolvimento. Salvador foi a primeira capital do Brasil, ou seja, entre 1549 e 1763, por 214 anos, aqui foi a capital imperial do Brasil. O Rio foi capital só por 197 anos e, na verdade, Salvador vivenciou impactos históricos remanescentes negativos, porque o foco do desenvolvimento do Nordeste vai para o Sul e para o Sudeste, com a consequente imigração europeia. E para onde ela foi, houve investimento, houve apoio. Isso, em larga medida, provocou perdas para o Nordeste como um todo. E o branding que foi estabelecido para a cidade, na minha opinião, ele é de baixa intensidade econômica. Ou seja, o turismo, uma cidade de prestação de serviço, mas o turismo e mesmo o carnaval, a área de entretenimento e gastronomia, ela foi de baixa intensidade. Um hoteleiro francês, vendo ali comigo o pôr do sol, ali da Baía de Todos os Santos, no carnaval, de frente ali o Cine Glauber Rocha, o Cine Itaú, ele encantado me dizia, olha, essa Bahia aí tem condições de gerar 800 mil empregos. Quer dizer, ele viu possibilidades múltiplas, de bem além de Miami, de cidades turísticas conhecidas e reconhecidas. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, há alguns óbices que são estruturais. O primeiro óbice, a primeira dificuldade estrutural para que a cidade, o primeiro desafio, ele é o que eu chamo de desconexão local com as questões centrais da cidade. O interessante é que eu sempre falei dessa história do Prêmio Nobel, né? O Brasil não conquistou nenhum. E anteontem, aqui em Salvador, um seminário sobre desenvolvimento local, ocorrido aqui na FAPESB, que é na verdade, que é o Fundo de Amparo ao Desenvolvimento Tecnológico aqui do estado da Bahia. E lá estava quem? Dr. Roberto Santos, uma figura conhecida aqui, médico, professor titular da UFBA, foi governador desse estado e foi, no passado, presidente do CNPq. Eu estou me referindo, portanto, a um cientista, um homem que hoje está bem idoso. E ele reclamava exatamente do fato de que o Brasil não tinha conquistado nenhum prêmio Nobel. Alguns países vizinhos já tinham conquistado e o Brasil não. Eu vou além, né? O Brasil tem 3% da população mundial e dos 840 prêmios distribuídos até hoje, nós poderíamos ter ganho 25, né, pelo menos, do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós somos o único país do BRICS que não tem nenhum prêmio Nobel. Isso é um problema nacional, mas aqui na Bahia isso fica mais, na minha opinião, agravado. Ou seja, há uma desconexão local com as questões centrais da cidade. E temos também um desemprego estrutural. No Brasil como um todo, temos hoje um desemprego de 12%, mas aqui sempre esteve, hoje está na casa de quase 20%, que é um volume muito alto, né? E o IDH municipal. Salvador ocupa a 383ª, ou seja, a posição 383 do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O Brasil tem mais ou menos 5.700 municípios. Florianópolis, dentre as capitais, está no primeiro lugar. Salvador está em 18º. Ora, com todo respeito a Florianópolis, ela não tem a história cultural, não tem a força cultural que Salvador tem. Porque Florianópolis ostenta a primeira posição e Salvador tem a terceira, a 383ª posição. Essa cidade é uma cidade exportadora de talentos. Recentemente eu li um artigo de Maurício Magalhães, um publicitário baiano, que reclamava, né, de que a cidade é uma cidade exportadora de talentos.
né? As pessoas de origem mais humilde vão embora, porque não tem oportunidade aqui, mas as pessoas mais bem aquinhoadas também vão embora. Ou seja, o que é que tem? A cidade acaba atribuindo a si mesma alguns limites. Há um outro aspecto também importante no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade, que é uma cidade de maioria negra. Ou seja, Salvador é, em termos relativos, a maior metrópole do mundo, a maior metrópole que possui negros, ou seja, nós temos aqui 82%. A maior população negra numa cidade, numa metrópole fora da África, está aqui, 82%. E nós temos sim aqui racismo institucional. Esse racismo, na verdade, racismo inercial é o nome certo dele, representa, na verdade, o fracasso das políticas. Quem mais estudou o racismo institucional foi o Reino Unido e fez grandes avanços. É a incapacidade que as políticas têm de beneficiar todos os grupos étnicos da mesma forma, fazendo com que haja equidade, fazendo com que haja igualdade de oportunidades. E Salvador tem um racismo institucional também forte. E a cidade acaba limitando, né? São limites que eu vejo que são auto-atribuídos à cidade, porque se a cidade é de maioria negra e ela vive um racismo institucional, ela limita gravemente a sua possibilidade de crescer, né? E caminhos para as oportunidades é provavelmente o que todos gostariam de ouvir aqui nessa manhã. A primeira coisa é desenvolver sinergia, né? A sociedade civil tem que atuar junto com os governos, com a academia e também com as empresas. Não dá apenas para a militância ou para as empresas ou a academia isoladamente ou os governos. É necessário que esses entes operem em conjunto, né? E aí a ideia é desenvolver um branding contemporâneo para a cidade. O Vale do Dendê é uma dessas respostas. Evidente que esse novo branding da cidade não vai perder o que a cidade já tem, né? Essa criatividade intensa, mas ela tem que adaptar-se aos novos momentos que o mundo vive, né? Nós temos que crer que o diferencial dessa cidade está nas pessoas que vivem aqui. Quem é de fora, como eu, observa isso muito melhor, né? Nós temos ouro puro nas beiradas dessa cidade, mas parece que nós gostamos de bijuterias, né? É fundamental acreditar que o diferencial está nas pessoas que vivem aqui. E fazer com que essa criatividade, que é reconhecida por todos, possibilite cidadania. Eu acho que, na verdade, isso é um desafio, né? Nós saímos aqui do século XX, da sociedade da informação, para o século XXI, para a era da economia criativa. A economia criativa tem um tripé importante, que é a criatividade, que existe nessa cidade, né, abundantemente. Além da criatividade, é necessário estar suportado pelo conhecimento e pela conectividade, né, coisa que o Vale do Dendê, na minha opinião, pode ajudar a responder. Paulo Rogério e Rosenildo Ferreira falarão sobre isso. Agora, é necessário valorizar a diversidade. Valorizar a diversidade mais do que respeitá-la. A diversidade é uma riqueza. A diversidade é estudada pelos biólogos, mas quando a gente traz esse conceito para o mundo corporativo, para as ciências sociais, a ideia é valorizar as diferenças. O interessante da diversidade é que na biologia, quando ela não é respeitada, determinados sistemas fenecem, morrem. O interessante é que isso vale também para o mundo social. Quando você não valoriza adequadamente todos os talentos, você tem perdas, e perdas estruturais graves. É fundamental também, nesses caminhos, para as oportunidades que eu estou traçando aqui, habilitar as pessoas a partir de suas efetivas vocações. Só assim nós vamos transcender a economia e cuidar das especificidades, porque aí é que estão as possibilidades maiores, né? E pensar no novo padrão de excelência para a cidade. Há que se fazer o melhor da melhor maneira. E como é que se faz isso? Não desperdiçando talento, quaisquer talentos. Ninguém pode impunemente desperdiçar talentos, que é o diferencial, né? Então, é necessário realmente trazer esse novo padrão de excelência, que é buscar os talentos onde eles estiverem. E
é necessário pensar nos cenários, né, dessa Smart City que Salvador pode se tornar. Primeiro, aumento do IDH municipal, mas aumentar esse IDH, mas com efetiva inclusão. Por quê? Porque o Índice de Desenvolvimento Humano do Horto Florestal e do Itaigara, que são bairros dessa cidade, são semelhantes a de alguns países nórdicos, como a Noruega, como a Dinamarca. Em compensação, Fazenda Coutos e Mata Escura tem IDH semelhante a de alguns países africanos empobrecidos, tudo na mesma cidade. Então, temos que, o cenário para Salvador Nova, que eu penso, é aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano, que hoje é o 383º, mas fazer isso com inclusão, né? E aproveitar todos os talentos. Eu chamo isso de estabelecer qualidade moral. Quando se fala em qualidade, nós pensamos em determinados padrões, né? Determinados padrões, determinadas especificidades. Eu penso que aqui no terceiro milênio, os produtos, os serviços devem ser produzidos com cuidado, mas eles têm que ter qualidade moral. Qualidade moral são produtos e serviços obtidos sem poluir o meio ambiente, mas aproveitando os talentos, né? Todo mundo sabe do caso da Nike, quando se soube que ela explorava a mão de obra infantil na Ásia. Os tênis da Nike tinham qualidade, assim, técnica muito boa, mas faltava-lhes qualidade moral. Então, nós temos que aproveitar todos os talentos, estabelecer para a cidade esse padrão de qualidade. Aqui em Salvador, os talentos são aproveitados, são talentos que ajudam a construir a cidade. Portanto, estabelecer para a cidade esse padrão, né? E também a equidade, ter a equidade como norma. Não ter a equidade apenas como norma, mas como verdade do cotidiano. As pessoas não são iguais, nem nascem iguais. Elas nascem iguais em direito, mas as oportunidades precisam de ser iguais, né? Sem igualdade de oportunidades, você não tem uma sociedade verdadeiramente igualitária. Explicando melhor, nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Portanto, reparem que Salvador deve pensar nessa economia criativa, a cidade deve pensar em aproveitar os talentos, pensar em desenvolver conhecimento novo e é importante que a inteligência da cidade possa pensar nas questões centrais deste local, né? Salvador tem gente talentosa na academia, no mundo empresarial, no mundo político, mas a verdade é que essa elite pensante é fundamental que ela busque, na verdade, a resolução dos problemas centrais da cidade. Eu quero dizer que as possibilidades, você não consegue desenvolvimento, digamos, integral sem utilizar pessoas. É fundamental as pessoas. No caso do Vale do Dendê, eu penso, Paulo Rogério, Rosenildo Ferreira, dois talentos que me impressionam e vocês vão ouvi-los, né? Dois talentos diferentes, né? Um é um jornalista econômico, outro é um jornalista que pensa conectado com o mundo, conectado com as novas mídias, mas é necessário também parceiros. Você tem que ter a universidade. Há que se contar na cidade com a UNEB, com a UFBA, é fundamental o apoio local, porque é um projeto local, ou seja, a prefeitura, né, tem que pensar Salvador junto com essas iniciativas. O governo do estado também não pode estar fora. E é fundamental a parceria com institutos, com o mundo empresarial, é fundamental a parceria do Fundo Baobá, e a Selma Moreira vai falar sobre isso à tarde. É importante trabalhar com articuladores sociais como Patrícia Vilela, do Instituto PDR, que também vai estar aqui, que estará aí com vocês. Enfim, há que se buscar as parcerias certas para produzir sinergia. Ou seja, há que se pensar fora da caixa, há que se ousar. Todo mundo sabe que ousadia não tem a ver com a irresponsabilidade. Salvador tem condições humanas, né, e também geográficas para se tornar uma Smart City, uma cidade muito especial. Mas é fundamental que iniciativas como o Vale do Dendê venham nessa direção. Nós teríamos muito mais o que falar.
eu sintetizei algumas coisas, mas eu gostaria de poder estar aí hoje para continuar essa conversa com vocês, nos intervalos, nos debates que vão acontecer, mas isso infelizmente vai ficar para uma outra oportunidade. Eu sei que Salvador é uma cidade que tem condições geográficas, é um dos lugares mais bonitos do mundo e tem um povo extraordinário. Né? A criatividade é o elemento-chave desse terceiro milênio e não há nada mais abundante nessa cidade do que isso. Um abraço para vocês e tenham um dia de muito sucesso.